É regime ou ditadura? Se liga que nesse vídeo a gente vai esclarecer de uma vez por todas essa dúvida. Olha, nem é tão dúvida assim, tá? Esse processo de revisionismo sobre a ditadura militar no Brasil é uma coisa recente e tá ligada a uma onda conservadora que está tentando reescrever a história do período ditatorial militar no Brasil. Mas aí você me pergunta, né? Você, caro historiante que acompanha esse canal há bastante tempo, o que é ditadura e o que é regime? E não seria melhor chamar o período militar no Brasil de regime militar? Bom, o que eu tenho para falar para você é o seguinte: ditadura é ditadura, tá? E eu vou te explicar o porquê que esse regime ele é ditadura. Existem 5 características básicas que eu vou trabalhar aqui com vocês para que vocês entendam que ditadura foi o período em que nós vivemos entre o período de 64 a 1985. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, já peço para você deixar o seu joinha, se inscrever se ainda não é inscrito, né, e apertar lá no sininho para que você receba todas as notificações dos nossos vídeos aí para você em primeira mão, ok? Bom, a primeira questão está ligada aos níveis e as características para a gente ter aí, de fato, o que é uma ditadura. A primeira característica principal é a questão da censura. E nós tivemos esse processo de censura aqui. Todo regime ditatorial, ele pressupõe a censura dos meios de comunicação para que não seja veiculado nenhum tipo de informação contrária ao regime. Isso aconteceu no Brasil. A censura ela foi aplicada aos principais jornais que veiculavam matérias críticas ao governo e, né, só poderia ser passado adiante esse material se passasse por uma censura prévia. Essa censura prévia ela acabou sendo instaurada após o ato institucional número 5 e fez com que os conglomerados eles tivessem que se submeter à censura. Mas essa censura ela não ficou limitada apenas aos jornais. Essa censura ela foi estendida às peças de teatro, às músicas, aos festivais artísticos, aos livros, aos poemas, a tudo. Nada poderia criticar abertamente o regime e essa censura prévia ela precisava ser aplicada para que esse tipo de coisa não passasse. A segunda característica que nós podemos identificar, especificamente no Brasil, na ditadura militar brasileira, é a questão do autoritarismo e da violência. Todo regime ditatorial, ele é autoritário por excelência e ele utiliza-se da violência para reprimir as pessoas. Essa ferramenta foi largamente utilizada pelo regime militar brasileiro a partir do momento em que ele reprimia através da violência as manifestações de rua. E isso é claro, simples, você pode conferir inclusive vídeos dessa repressão na internet. Essa repressão ela é baseada na violência e principalmente os inimigos do Estado que eram identificados, eles eram submetidos à tortura, desde o guerrilheiro, né, aquele cara que pega em armas para lutar contra a ditadura, até mesmo pessoas que faziam uma espécie de oposição, só com oposição ligada mais à questão ideológica, à questão de militância na rua, como foi o caso do Vladimir Herzog, que foi preso no DOPS, foi interrogado, torturado e foi morto pelo regime militar ditatorial e que não reconheceu o assassinato dele. Anos depois é que isso foi trazido à luz e foi realmente esclarecido, né, de fato, o que é que tinham feito com Vladimir Herzog. Outra característica principal e fundamental é a centralização do poder. Aí você me pergunta, mas professor, não tinha um ditador no Brasil? Aí é que você se engana. Para ser ditadura não necessariamente precisa de um ditador. Pode ser um ditador ou um grupo detentor desse poder que exerce poder ditatorial. No nosso caso, mais uma vez, o período militar no Brasil se encaixa, porque o grupo de militares, a cúpula que dominava, era muito bem identificável e eles exerciam sim esse poder ditatorial. Então nós temos sim a centralização do poder, principalmente através dos atos institucionais, que já vai rolar, inclusive vídeo aula aqui no Historiante sobre esse assunto. Tá? Outra coisa que é característica é a questão da cassação dos direitos políticos. Praticamente
a grande maioria dos atos institucionais pressupõe a cassação de mandatos de deputados, senadores, governadores e uma galera, uma porrada de gente que tinha direitos políticos, mas por se posicionar contrariamente à ditadura, eles tinham seus direitos cassados. E não foram poucos, foram muitos que foram cassados através dos decretos da presidência. E principalmente você vai ter aí uma sensação de ilegitimidade diante dessa ditadura. Nenhuma ditadura nasce do nada. Ela nasce através de um golpe. Esse golpe tanto pode ser através das armas, quanto pode ser um golpe através do sistema governamental, sistema parlamentar. E é tanto que nós temos esse conceito, golpe parlamentar. Então, o golpe aconteceu em nosso país a partir do momento em que o presidente do Brasil, que era o João Goulart, ele ainda estava em território nacional quando o primeiro-ministro, na verdade, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, declarou que a cadeira do presidente estaria vaga. Mentira, ele continuava no Brasil. Ele só poderia declarar a cadeira do presidente vaga se ele tivesse fugido do país, não tivesse no território brasileiro. Só que aí ele continuava no território brasileiro, porém, com a conjuntura que já tinha sido organizada, a política, militar, as tropas já estavam nas ruas, o governo norte-americano estava envolvido nesse processo. Convido você a assistir o documentário O Dia que Durou 21 Anos. Então, tudo já estava montado, bastava apenas a declaração. E aí o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, fez isso, assumiu a cadeira da presidência e deu abertura para que poucos dias depois o primeiro presidente militar, que era o Castelo Branco, ele fosse conduzido ao poder através de uma votação indireta. Então, nós temos aí, todo o teatro montado, e essas são as principais características de uma ditadura, e como eu acabei de falar para você, o nosso regime militar se encaixa em cada um deles, então é ditadura sim. Aí você pode até dizer, mas você é um esquerdista, você está inventando isso. Primeiro, querido hater que vai clicar em dislike aí, receba o seu dislike de todo o coração, tá? Então, bem-vindo. Outra coisa, esquerdista é um termo que não existe. Vocês inventaram esse conceito sem que ele existisse. E outra coisa, se você ainda assim não acredita que no Brasil nós tivemos uma ditadura e acha que é a gente que está colocando isso, nós professores de história que estamos dando esse termo, é só você pegar a reunião do AI-5, a reunião que definiu, que discutiu sobre a institucionalização do ato institucional número 5, e você vai ver claramente na fala das pessoas ali reunidas, os ministros ali reunidos, todos eles, o ato institucional número 5, ele foi decretado, foi declarado durante o governo do presidente Costa e Silva, e nessa reunião estavam presentes vários dos ministros, e especificamente o cara que eu quero citar, que era o Jarbas Passarinho. Todos eles já tinham comentado que o ato institucional número 5 deixava claro que eles estavam declarando de fato a ditadura no Brasil. Aí Jarbas Passarinho foi lá e disse: as favas, senhor presidente, nesse momento, todos os escrúpulos de consciência. Ou seja, eu ignoro, eu não estou nem aí em relação ao que vai acontecer. Decretemos a ditadura. E isso é bem claro nas falas de todos eles. É só você, inclusive, pesquisar no próprio YouTube o áudio dessa reunião. Fica à vontade, vai lá. Então, caro aluno, não dá para lutar contra as evidências históricas, tá? Desde o momento de 1964 até, por exemplo, a institucionalização do AI-5, todos os atos institucionais eles foram um a um derrubando os pilares democráticos brasileiros. Cassação dos mandatos e a possibilidade de fechamento do Congresso. Você vai ter também a questão da dissolução dos partidos, não é? Então, os partidos que foram recriados em 45 pós era Vargas, eles foram dissolvidos e foi instituído o bipartidarismo. Você vai ter, por exemplo, as eleições de 66 que foram canceladas por ato institucional e fez com que as eleições continuassem sendo indiretas.
até culminar, por exemplo, com o AI-5 que vai instituir censura, proibir reuniões políticas sem autorização prévia, caçar mandatos, possibilitar que o Congresso de fato seja fechado pelo poder do presidente. Então, assim, são destruições dos pilares democráticos até a gente chegar no momento de ditadura extrema, que é pós AI-5, que a ditadura está bem escancarada mesmo, é tanto que chamamos de o golpe dentro do golpe. Então, gente, ditadura é ditadura. Vamos parar de ficar criando essa ideiazinha de que, não era ditadura, era um regime e tal, sei o que. Ditadura é ditadura. Ponto final. Então, pessoal, se você curtiu, lembrando, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho aí para que você receba nossas notificações. Espero que você tenha gostado. Se você curte nosso material, se você acha que nós estamos contribuindo para o seu crescimento intelectual pessoal, considere ser um patrono e vá lá no site apoia.se/historiante e faça uma doação. A partir de R$1 você já ajuda esse projeto a funcionar e a partir de R$4 você faz parte do nosso grupo secreto lá no Facebook, com muito material exclusivo para os assinantes. Um abraço, até o próximo vídeo.